Novamente de hoje nós damos sequência à nossa conversa sobre o texto de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios. Estamos debruçados sobre esse texto e levando lapada, né, gente? É lapada, porque Paulo pega pesado em algumas partes aqui, principalmente nesse momento em que estamos, capítulo 5. Paulo explicando que se você foi alcançado pela luz do Evangelho, viva como quem anda na luz. Essa incoerência de ser e não viver é muito complicada, não é digna do Evangelho de Cristo. E o chamado de Paulo, o puxão de orelha que Paulo nos dá, é nesse sentido. Precisamos ter uma vida condizente com a fé que proclamamos. Processo, sim, mas que não deve ser desprezado, não deve ser esquecido. Sou cristão, iluminado pelo amor de Cristo, alcançado pelo amor de Cristo, preciso viver dessa maneira. Então vejamos aqui o que Paulo fala a partir do capítulo 5, versículo 5, porque a partir de agora Paulo também explica o porquê. Por que devemos viver dessa maneira? Por que devemos ser gente diferente? Você sabe que o assunto que Paulo aborda aqui é sexualidade. Bem interessante essa conversa, né? Por que devemos viver uma sexualidade dessa maneira, onde não há cobiça, onde não há prática de orgias, onde não há um monte de coisas que Paulo fala nos versículos anteriores, falamos sobre isso ontem. Agora Paulo nos dá uma certa explicação por quê. Então vamos lá. Versículo 5, Efésios 5:5. Porque vocês podem estar certos, ele já entra respondendo, certos disto, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Eu lembrei aqui que Paulo escreve aos Efésios porque a forma de viver da sociedade ali em Éfeso e em Corinto também era devassa. Haviam templos em que a prática cultual era a realização de sexo com as sacerdotisas ali no próprio templo. Uma coisa doida, né? Um pouco distante do que vivemos hoje, sim, mas você há de convir comigo e concordar comigo que ainda estamos dentro de uma sociedade extremamente sexual. A sensualidade, a sexualidade explode entre nós, né? Então, essa conversa também nos alcança. Paulo, ele explica isso a partir de um conhecimento que ele tem, óbvio, porque esse é o ambiente em que ele está, de que as pessoas daquele local e daquela época eram influenciadas por filosofias que tentavam dizer que o corpo e a alma eram separados, entendeu? Eles pensavam que o pecado corporal não afetaria a alma. Era uma coisa muito forte naquela época. Nós, de alguma maneira, também vivemos um pouco isso. Nós temos o dualismo. Vira e mexe a gente cai nesse assunto aqui na live, porque é uma realidade vivida pelos evangélicos hoje, que separam coisas santas e profanas. Então, por exemplo, domingo é um dia santo, é o dia que eu vou à igreja, é o dia que eu cultuo a Deus com a comunidade e tal. Mas trabalho é trabalho, né? No trabalho vale tudo. Quem pensa e vive segundo o dualismo, pensa assim. No trabalho tudo bem, se eu tiver que passar a perna em alguém. No trabalho tudo bem, se eu tiver que sonegar um imposto, mentir para alguém. Esse é o típico exemplo do dualismo. O que acaba afetando a nossa compreensão de que qualquer área da nossa vida pertence a Deus. Paulo quer enfatizar isso para eles. Vivam a vida plenamente entregues a Deus em qualquer situação.
Porque o culto não é aquilo que eu vivo no domingo dentro de uma comunidade, de um prédio. Culto é a minha vida, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nosso culto racional. Francis Schaeffer, um teólogo que eu recomendo que você conheça, diz assim: Cristo é Senhor de tudo, de cada aspecto da vida. É inútil proclamar que Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, o Senhor de todas as coisas, se Ele não é Senhor de toda a minha vida intelectual. Eu ouso complementar Schaeffer, dizendo: é inútil proclamar que Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, o Senhor de todas as coisas, se Ele não é Senhor da minha vida sexual. Já que o assunto da nossa conversa aqui é esse. Tudo pertence a Deus. Tudo deve ser vivido segundo os olhos de Deus, porque é assim que um cristão vive. Bom, outra coisa importante é que eles tinham uma certa dificuldade com graça e libertinagem. Paulo também tem que ensinar para esse pessoal que foram chamados para a liberdade, mas essa liberdade não é a liberdade que a gente imagina que é. Isso também recai sobre nós. Vamos lembrar de Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A nossa medida a respeito do que é certo e do que é errado, ela sempre será deficiente. Por quê? Porque nós pensamos através de uma mente que é comprometida pelo pecado, né? E somos sobrecarregados pelas informações da sociedade em que vivemos. Há uma alegria e uma liberdade em dizer não. A gente é bombardeado pela ideia de que você tem que fazer tudo. Aliás, essa é a tônica desse momento em que vivemos. Talvez mais do que nunca, não sei se erro dizer isso porque não tenho conhecimento completo para dizer, mas penso que sim. Talvez nunca o homem tenha pleiteado tanto liberdade, autonomia e tranquilidade para fazer o que quer como hoje. E isso é visto como liberdade. Faça o que você quiser. Curta o que você quiser. Viva o que você quiser. Mas é importante nós nos lembrarmos que existe uma liberdade em dizer não. Por isso que Paulo nos lembra: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisa que não tem a ver com a minha fé. Existem práticas que não correspondem com a ética cristã. E eu preciso entender e viver a liberdade de dizer não a elas. Deixo de ser escravo dessa situação humana, da minha natureza humana, para ser voluntariamente escravo de Cristo. Porque livre ninguém é. Absolutamente livre ninguém é. O ideal, portanto, é saber que ser escravo é uma realidade da nossa vida, mas eu quero ser escravo de Cristo. Me deixo ser escravo de Cristo. Então, talvez caiba aqui, diante dessa conversa, esclarecer melhor o texto que nós já lemos. Vou ler de novo, Efésios 5:5. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Bom, uma coisa que Paulo deixa claro aqui é que Deus não se agrada desse comportamento libertino e sexualmente depravado, que é a prática que os efésios viviam lá e que deveriam deixar de fazê-lo, e também é uma realidade presente na nossa sociedade e na igreja. Vamos deixar de ser hipócrita.
Na igreja, essa é uma realidade. Faz parte da realidade das igrejas hoje, né? Não de um modo absoluto, é claro, graças a Deus, mas é uma realidade. Então, Paulo diz assim, vocês podem estar certos disso. O que é que Paulo está trazendo à tona aqui? A realidade da própria pessoa de Deus, que é amoroso absolutamente, mas que é justo. E quando a palavra justo é colocado aqui, tem a ver com santidade, a santidade de Deus, que não pode ser tocada, não pode ser desprezada, não pode conviver com aquilo que não é santo. Então Deus nos chama à santidade para que nós possamos conviver com Ele, tendo o privilégio de conviver com Ele. O privilégio de andar com Deus, o privilégio de ser templo do Espírito, o privilégio de comungar com o próprio Cristo e com a própria Trindade acontece mediante a minha santificação. Olha que coisa interessante, Deus tira o povo de Israel do Egito, está lá no Antigo Testamento, mostra o seu poder, mas acima de tudo o seu amor. Aquilo é uma obra de amor. Depois, Deus apresenta ao povo o jeito que eles conviveriam com Ele. Perceberam como eu amo vocês? Perceberam o que eu fiz por vocês? Perceberam o quanto eu interferi na vida de vocês? Pronto. Eu não preciso mais provar o meu amor, já provei. Agora, vivam do jeito. Se vocês querem se relacionar comigo, vivam desse jeito, se santificando. E aí vem, por exemplo, o livro de Levítico. É um livro claramente, explicitamente voltado a essa relação entre o povo e Deus. Vejam o que vocês devem fazer para se relacionar com a santidade de Deus. Portanto, aquele que pratica e persiste na prática da libertinagem, seja ela que tipo for, conhecendo a Deus, demonstra que não quer ter relacionamento com Deus. Né? Não quer ter relacionamento com Deus, porque se quisesse, mudaria a sua vida. Esse é o princípio. Sim, há uma luta contra a carne, ok, mas aqui Paulo apresenta a ideia daqueles que deliberadamente não mudam de vida. Vamos pensar um pouco melhor nesse texto. Ele diz assim, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. Bom, a ideia básica aqui é do inferno, né? Aquela que é uma ideia bem assustadora e tudo mais, e que cabe numa interpretação escatológica daquilo que virá. Mas alguma coisa interessante é nós nos lembrarmos que o reino de Deus já está aqui. Paulo está dizendo que aqueles que vivem de maneira imoral, impura e gananciosa, e ele aponta que isso tudo tem a ver com idolatria a si mesmo, não é interessante? Imoralidade, impureza e ganância, ele diz que é idolatria. Idolatria a quem? A mim mesmo. Porque a sexualidade depravada tem a ver com a minha idolatria, é a minha satisfação. Eu estou me colocando em primeiro lugar. Mas enfim, ele diz que aqueles que vivem assim não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Se isso aponta para um momento escatológico futuro, sem dúvida, nós não podemos esquecer que o reino de Deus já está entre nós. É o que está aí em Lucas 17, 20. E Jesus chega apresentando o reino de Deus em Mateus 4,17, como está na tua tela, dizendo, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Essa palavra próximo, que eu até grifei aí no grego, não é próximo de está chegando, é próximo de já chegou, está perto de vocês, está entre vocês. Não é próximo porque vem, é próximo porque já veio e está entre nós. Não esqueçamos, não podemos esquecer que o reino de Deus está aqui e agora. Aquele que vive na imoralidade não consegue conviver com esse reino já. Não consegue, está desprezando a realidade da existência do reino agora. E o seu preço, aliás, o preço do pecado, vai surgir também agora. Não é só um preço que me leva a uma
uma situação futura de cobrança. Isso já acontece já. Pessoa que vive nessas práticas, nesse jeito, não encontra felicidade, nós todos sabemos disso. A graça de Deus, ela nos ensina a viver de uma maneira diferente, tem a ver com modus operandi. Olha o que Paulo diz, o que Tito, capítulo 2, 11 nos diz. Porque a graça de Deus se manifestou salvador. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Eu te pergunto, existe alguma coisa mais assustadora do que ficar longe de Deus? Não existe. Não posso conceber uma vida longe de Deus. Quem o conhece sabe do que eu estou falando. Portanto, quando eu deliberadamente vivo na prática de uma vida sexual desregrada, eu estou, obviamente, dizendo não para Deus, e isso é assustador na minha concepção. Mas vamos lá, que eu quero fechar esse assunto hoje, tem algumas coisas aqui importantes para lembrar. Paulo entra dizendo no 8 o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Éramos, não somos mais. Luz e trevas. Quem eu quero servir, o que eu quero viver? É a pergunta que cabe diante de um texto desse, de uma conversa dessa. Lucas 16:13, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois amará a um ou se dedicará a outro. E aí, no texto específico aqui de Lucas, Jesus está falando sobre dinheiro, mas é uma realidade que nós não podemos desprezar, cai muito bem a um assunto como esse. John Stott diz, o que Paulo escreve aqui é ainda mais notável. Eles mesmos agora realmente eram luz. Suas vidas, e não apenas o ambiente em que viviam, tinham sido transformadas de trevas em luz. E esta transformação radical tinha acontecido no Senhor, pela união com aquele que declarava ser a luz do mundo. Assim, pois, porque se tornaram luz no Senhor, deviam andar como filhos da luz. Seu comportamento devia conformar-se à sua nova identidade, deviam irradiar a luz que eram e viver como gente que pertence à luz. E aí Paulo encerra dizendo, não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre eles, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. O que a gente entende, e a gente fecha a nossa conversa de hoje dentro de tudo isso, é que um cristão vive uma vida cristã em todas as áreas da sua vida. A sexualidade deve ter sim a nossa atenção, já que ela é fonte de grande problema. Não deveria ser, mas é. É porque somos pecadores na nossa essência e somos idólatras, como disse anteriormente, idolatramos as nossas vontades, os nossos desejos. É um processo, mas que nunca deve sair da nossa frente. A ideia de que devemos, a realidade de que devemos buscar mudança, transformação e pedir que Deus nos dê graça para que o nosso interior seja transformado e a nossa carnalidade seja dominada pelo Espírito Santo. Um grande desafio, sem dúvida, sempre gosto de dizer isso, porque caso contrário a gente vira vendedor de produto estragado, né? Não, você tem que andar em santidade e você tem que, todo mundo tem que.
Mas é difícil esse tem que. A gente não despreza, porque o texto bíblico nos dá também essa margem de entendermos que é uma grande luta que todos nós vivemos. Mas é possível ser transformado, é possível viver uma vida limpa, com uma sexualidade que agrade a Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que a gente encontre rapidamente esse caminho. E vamos lá. Essa é a nossa conversa de hoje, esse é o nosso Novamente de hoje.